Queria convidar cada um aqui a continuar um tempo de meditação que a gente começou semana passada na primeira carta de Pedro. Só que hoje a gente vai para o capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 17, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a gente vai do versículo 11 até o versículo 17. Vou pedir aos irmãos que fiquem bem atentos à leitura, e quando eu pedir a gente lê todo mundo junto, tá certo? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 17. Por favor, comece lendo comigo o versículo 11. Diz assim a palavra, todos juntos: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Lemos juntos o versículo 17: Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Pai, a Tua palavra é maravilhosa, é linda, é poderosa, cheia de ensinamentos. Tem a Tua soberania nela, Pai. Tem a Tua sabedoria nela. Pai, por favor, Deus, faz com que essa palavra ela entre nos nossos corações, que a gente compreenda bem nessa manhã as implicações dela na vida da gente, que o Senhor nos ensine a viver através desses ensinamentos, Pai. O Senhor nos mostre os desafios que nos cercam, Pai, e ao mesmo tempo, Deus, o Teu amor, Pai, que superabunda nas Tuas Escrituras e no nosso coração, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Continua com a gente, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o tipo de palavra, é o tipo do texto que convida cada um de nós a avaliar a nossa identidade, o nosso caráter cristão, e a contrapor, a analisar o nosso próprio cristianismo, nossos próprios conceitos à luz dessa palavra, porque a igreja é portadora dessa palavra, a igreja é portadora dessa mensagem que a gente acabou de ler. E como é que a gente pode materializar essa palavra que diz que Jesus Cristo é o Senhor? Como é que a gente pode demonstrar isso na prática da vida da gente, através de um testemunho pessoal, se não através da nossa vivência diária, se não através da vida da gente, como a gente reage, como a gente vive o nosso dia a dia, como a gente simplesmente transpira o Evangelho, mesmo quando a gente não se sente observado, ou então quando a gente está debaixo realmente de uma vigilância ostensiva por parte das pessoas que esperam da gente um cristianismo autêntico. Primeira pergunta que surge na mente da gente, no coração da gente é essa: será que quando as pessoas olham para a gente, elas veem na gente o senhorio de Cristo de forma autêntica? Será que quando as pessoas elas olham para a gente, elas conseguem perceber que há um Senhor nas nossas vidas e que nós vivemos em obediência a esse Senhor? Porque esse Jesus que é o nosso Senhor, Ele veio e viveu entre nós, depois Ele ascende, Ele sobe, Ele vai aos céus, mas Ele deixa dentro de nós o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos reconecta com o céu.
Esse Espírito Santo que de fato nos reconecta de forma constante, diária, ininterrupta com Deus. O tempo todo, 24 horas por dia, nos comunicando o céu e nos ensinando a comunicar o céu às outras pessoas. Mas a pergunta que se segue a essa é exatamente essa: será que quando as pessoas do mundo elas olham para a gente, elas conseguem perceber o céu? Elas conseguem perceber a presença de Deus na vida da gente? Isso de forma bem clara. Elas conseguem olhar para a gente e dizer assim: eu estou notando que você tem uma coisa diferente e que eu não consigo explicar o que é. E aí você responde assim: é porque eu sou uma pessoa que transpira o amor, e mais do que isso, eu vivo um só coração com a minha comunidade, com os meus irmãos. Eu vivo uma só alma com a igreja, que é esse grande paradoxo de encontrar unidade na diversidade, de todos nós sermos tão diferentes uns dos outros, mas sermos unidos pelo amor de Cristo. Isso que não transforma a gente assim, gente fusionista, como se todo mundo fosse assim, uniformizado, todo mundo igualzinho, daquele mesmo jeitinho. Não, cada um tem um jeito, cada um tem um trejeito, cada um tem um sotaque, cada um tem uma forma, mas o amor de Cristo superabunda entre nós. É isso que a gente deveria responder. Só que aqui o que a gente gostaria mesmo, e talvez a gente devesse formular isso através de uma pergunta, é: será que quando o mundo olha para a gente, enfim, o mundo vê esse amor entre nós? O mundo vê esse amor no nosso dia a dia, na prática diária da igreja, na forma como a gente toca o ministério, na forma como a gente se cumprimenta, na forma como a gente se apoia no dia do luto, na forma como a gente se alegra um com o outro no dia da alegria, na forma como a gente se abraça de forma calorosa, na forma como a gente recebe gente nova na igreja. Será que o mundo olha para a gente e enxerga esse amor? E qual é o problema de todos nós? E por que essas perguntas todas são tão importantes? Porque o erro de todo cristão, de todos nós, e não só dos nossos dias, mas ao longo da história, é que através dos séculos a gente se perde. A gente esquece de olhar para a palavra. A gente coloca a palavra de lado e acaba adotando os nossos próprios conceitos do que é amor, do que é fraternidade, do que a gente deve oferecer ao mundo como resposta, e acaba criando determinadas distorções, se deformando como igreja, perdendo aquilo que é essencial e nos atendo assim àquilo que é somente o formato, a casca, e a gente aos poucos vai assim empobrecendo por dentro, e a gente acaba se perdendo. Continua vindo à igreja, continua participando de ministérios, continua sendo ativo em muitas áreas da vida, continua tendo determinados cuidados, continua procedendo de determinadas formas, mas está só a casca. Como é que a gente mantém essa essência na gente, irmãos? Como é que a gente mantém a nossa alma viva de verdade? É isso que a gente pretende conversar nessa manhã. E a pergunta que se segue é: de onde é que surgiu essa palavra? Como é que esse negócio vem para a gente? Porque no tempo e no contexto que isso tudo aqui foi escrito, ser cristão era muito complicado e era muito difícil. E é preciso a gente remontar um pouquinho a história, remontar um pouquinho do que acontecia naquela época, para a gente compreender a monta, a dimensão, o tamanho do desafio que era ser crente naquele tempo, né? Pedro, quando escreve isso, vive numa sociedade politeísta, onde existia uma diversidade imensa de deuses,
E cada um desses deuses oferecia salvação, oferecia uma forma de alegria, oferecia paz, oferecia alguma forma de satisfação humana. E era dito e comum na época que qualquer caminho servia. E que cultuar essas divindades era uma delícia. Tinha muito banquete. Existia assim uma permissividade sexual assim totalmente desregrada, louca e absurda até para os nossos padrões de hoje em dia, mas para a época era liberado, desde que fosse para aquele Deus, então você podia fazer à vontade. E aí chega esse povo crente dizendo assim, que não é desse jeito não, e que só tem um Senhor, e que só tem uma salvação, e que só existe uma forma de ter paz, e que só existe uma forma de ser feliz, e que só existe uma forma de encontrar plenitude e alegria para a vida. Quando a sociedade da época olhava para esse povo, dizia assim, isso é um bando de doido. Esse povo está errado, isso aí tem alguma coisa esquisita aí nesse povo. Esse povo que sai de um lugar assim, irrisório do Império Romano, lá de Jerusalém, um estado assim tampão, um negócio assim que ninguém ligava, não tinha pensadores ilustres como tinham por ali onde aquelas igrejas que Pedro escreve tinham, não tinha assim aquela filosofia grega helenista, aquela coisa assim pomposa, sofisticada. Então de repente esse povo sai de lá, vem para cá e agora quer ditar as regras, quer dar opinião aqui. Ah não, dá licença, não dá para ouvir vocês. E agora aquele povo cristão que uma vez foi perseguido pelos judeus começou a experimentar animosidade agora por parte dos romanos. E o negócio era mais pesado, porque tinha o peso do Estado em cima. Porque o que se dizia na época era que o imperador, diga-se de passagem que, segundo os relatos históricos, era Nero, que era aquela pessoa megalomaníaca, louca, né? Que alguns anos depois botou fogo, e dizem os historiadores que ele botou fogo em Roma. E aí ele disse assim, rapaz, não foi eu não, foi os crentes. E todo mundo acreditou. De modo que o que existia ali era que Nero, ou o imperador, quem quer que seja, era o Senhor. E esse povo, esses crentes diziam que não, que Jesus Cristo era o Senhor. Aí agora começavam a olhar esse povo com uma suspeita imensa. Dizia assim, esse povo está dizendo que esse Jesus Cristo é o Senhor, tem alguma coisa errada, porque o imperador é que é o Senhor. Existia um verdadeiro culto, literalmente havia culto ao imperador. E aí esse povo crente dizia que não, que Jesus Cristo é que era o Senhor, o dono da vida deles e não o imperador. E o que alimentava mais ainda a suspeita desse povo é que o povo cristão era um povo assim muito organizado e era um povo muito unido. Eles se apoiavam mutuamente, eles conviviam de forma muito intensa, eles repartiam as coisas que eles tinham, eles conviviam assim com muita harmonia e eles eram muito organizados. E aí o império começou a olhar esse povo assim com uma suspeita muito grande. Eu acho que esse povo está aqui para subverter a ordem. Eles já dizem que o imperador não é o Senhor, eles vivem de forma tão organizada, esse povo é dissidente, esse povo não presta não. Ninguém se mistura com eles. O povo cristão começou a viver de forma mais isolada ali. O pior disso tudo é que por dentro havia ainda do império uma suspeita forte que esse povo cristão era canibal. Porque eles diziam que comiam a carne e bebiam o sangue de Jesus. Então, havia uma suspeita forte que esse povo, além de esquisito, dissidente, além deles serem assim, gente que diziam que não se misturavam assim com seguidores de outros deuses, eles ainda assim eram antropófagos. É sério, existe registro histórico disso. Então, quem queria se misturar com esse povo canibal? De modo que o povo cristão era muito mal visto. Aliás, a palavra cristão, ela surge de forma jocosa, assim é o que a gente chama hoje de bullying, né? A gente vê que ninguém gostava muito de crente, ninguém gostava muito de cristão, e havia ainda uma pressão interna na igreja, porque por dentro da igreja
havia ainda já a presença de uma corrente de pensamento chamada gnóstica, que era extremamente permissiva e que dizia assim que se Jesus Cristo perdoou todos os pecados, a gente pode participar de todos os cultos pagãos, a gente pode comer carne oferecida a ídolo, a gente pode fazer parte das orgias e de tudo isso, porque Jesus já pagou para tudo e a carne mesmo, nada se importa. Desculpe, irmãos, nada vai se aproveitar dela e pode gastar mesmo, é para isso mesmo que foi feita. Existia então uma tensão interna na igreja e pressões externas. Como é que essa igreja não se deformou? Como é que essa igreja ela continuou e o evangelho foi pregado através dos séculos e chega a nós hoje com esse frescor e com essa vida com a qual Pedro escreve para essa igreja? Pedro, em primeiro lugar, escreveu aquela igreja, e é algo que deve ser lembrado a todos nós, porque hoje em dia nós vivemos o relativismo, que diz que todo caminho dá na venda, que você tem um Deus, outra pessoa tem outro, e que está tudo certo, e que o que interessa é ser feliz. A gente vive uma época em que existe uma idolatria a partidos e a ideologias políticas, sejam quais forem ou de que lado do poder estiver, mas a gente vive esse tempo também. A gente vive então um tempo em que a igreja sofre ao mesmo tempo distorções internas, onde várias correntes, pretensamente evangélicas inclusive, que dizem que tem nada a ver essas coisas, que a gente pode participar do mundo e das festividades do mundo e da sociedade de forma intensa, porque Jesus Cristo já morreu por tudo isso e está tudo certo. Parece que hoje em dia a gente vive meio que uma reprodução, uma sessão da tarde, daquilo que está escrito aqui em Pedro. Então é preciso a gente lembrar o que Pedro escreveu para aquela igreja, para que a gente mesmo não se perca no caminho e não perca aquilo que é essencial a gente. Em primeiro lugar, Pedro escreve, e deve estar na cabeça de todos nós, que cada um de nós deve se lembrar quem a gente é. Isso está bem colocado aqui no versículo 11, quando Pedro diz assim, em primeiro lugar, amados. Guarda essa palavra, exorto-vos ou insisto. A palavra aqui, exortar, não era simplesmente eu animo você, ele está dizendo assim, eu quero insistir com você num negócio. Porque a gente tem que levar em consideração que esse ser cristão é difícil demais. Mas eu quero insistir com você num negócio aqui. Como peregrinos e forasteiros que sois. Quem somos nós? A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Em primeiro lugar, nós somos caracterizados por sermos um povo amado. Esse termo, essa palavra aqui, ela é recorrente, muito recorrente no Novo Testamento e aparece de diversas formas. Tanto de forma verbalizada, através de um Jesus que diz assim, eu amo vocês, ou através de um termo assim, que Pedro usa de forma muito carinhosa e diz assim, vocês são amados. Amados em primeiro lugar por Deus, esse amor é manifesto pelo próprio Pedro, que é o pastor deles. Vocês são amados. Gente amada é diferente nesse mundo. Uma pessoa que cresce num lar de amor, cercada de cuidados, de afeto, de atenção, de carinho, de respeito, de uma afetividade sadia, de um amor sábio que se manifesta através dos pequenos mimos e das grandes repreensões. Pessoas que crescem assim, elas são pessoas diferentes. São pessoas seguras, coerentes, amadurecidas, que têm padrões na vida. Pedro está descrevendo cada um de nós. Pedro está descrevendo o cristão, gente amada. É gente que não está largada no mundo. É gente que não foi solta no universo, que não vive desgarrada. É gente que foi achada e que é cuidada por Deus. Nas pequenas coisas e nas grandes repreensões que às vezes o próprio Deus tem que dar a gente. Nos momentos de lazer que a gente tem, o cheiro do cabelo da filha da gente, olha que coisa boa. Até naqueles momentos de grande desafio e de provação, que a gente quer que passe logo.
Mas tudo isso aí é uma grande orquestração soberana de um Deus de amor que olha para você e diz assim: você é amado, não esqueça disso. E você é tão amado que eu tirei você desse mundo e agora eu estou caracterizando você numa outra existência, numa existência eterna, numa existência que não pertence às coisas desse mundo. E é exatamente por isso que a outra caracterização que Pedro dá a cada um de nós é que nós somos forasteiros e peregrinos na terra. É que nós não estamos vinculados eternamente a essa existência, a esse mundo, mas que nós temos sim, como forasteiros, agora nesse mundo e cidadania aqui nesse mundo, como se a gente tivesse recebido assim uma espécie de passaporte para viver nesse mundo, e que você aqui tem deveres e você também tem direitos, mas que a sua casa mesmo não é aqui. Aqui não é a sua cultura. Você pode comer até a comida desse mundo, mas não é a comida da sua terra. Você pode até viver nessa sociedade, mas a sua sociedade de fato não pertence a esse mundo. Não está aqui. Essa condição da gente de forasteiro e peregrino indica que nós pertencemos a uma cultura diferente. E essa cultura que está dentro do nosso coração, ela acaba condicionando toda a nossa conduta no mundo. Essa cultura que permeia a nossa existência, essa cultura que toma conta do nosso coração, essa cultura que é mais forte do que a gente mesmo, é que agora condiciona qualquer coisa que a gente faça. E não o mundo. E qualquer coisa que vá ferir essa cultura, qualquer coisa que vá ferir essa coisa maior que existe dentro de mim, ela causa um conflito na minha consciência. Ela milita contra a minha consciência. E é exatamente por isso que Pedro diz assim: olha, se abstenha das coisas desse mundo. Se abstenha das coisas daqui, porque tudo aquilo que não é aprovado por Deus, em algum momento, vai causar um conflito na sua mente, vai dar um erro aí dentro de você, e aí você vai dizer e vai começar a questionar: o que é que eu estou fazendo? Porque no momento em que eu me entendo como forasteiro nessa terra, eu entendo que eu estou de passagem, eu sou peregrino. Essa é outra condição. Peregrino é aquela pessoa que está de passagem. Peregrino é aquela pessoa que está em trânsito para um outro lugar. Aí você começa a compreender basicamente o seguinte, que à medida que eu me atenho, à medida que eu me apego, à medida que eu me agarro a qualquer coisa desse mundo, eu estou me descaracterizando como peregrino. Eu estou me tornando local. Eu estou me tornando enraizado. Pior do que isso, eu estou me tornando escravizado por isso. Então eu saio de uma condição de um peregrino, que é alguém livre, de trânsito livre, que anda para todos os lugares com total liberdade, e agora eu estou me tornando escravo. Alguém que está preso num lugar, alguém que está condicionado à cultura local, alguém que não consegue enxergar fronteiras para longe dali, que só consegue enxergar aquele mundo ali. Não se perca não, meu irmão. Você não foi feito para esse mundo. Você é peregrino. Você é forasteiro. Você é livre. Você está de passagem. Você não tem que se apegar às coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo não são elas que dão sentido à sua vida, não são elas que direcionam a sua existência. Todas elas podem ser ferramentas, podem ser meios, mas nunca vão ser os fins pelos quais você vive a sua vida. Porque você vive a sua vida com outros propósitos, com outro objetivo, de acordo com outro Senhor, e não de acordo com o que os senhores desse mundo determinam que a gente deve viver. Você é livre. Não esqueça de quem você é. Você é livre. E qualquer coisa que vá ferir a liberdade do cristão causa um conflito. Milita contra a sua consciência de livre.
bate lá dentro de você e diz assim: tem alguma coisa errada. Só que em nós opera a queda. Por isso que Pedro coloca assim: são as paixões da carne. São esses desejos incontroláveis que a carne da gente, que essa reminiscência de gente caída que está dentro da gente, apela para a gente e diz assim: olha só, tem uma coisa muito boa para você aqui nesse mundo. Só que agora Pedro está colocando para cada um de nós a possibilidade de revidar contra isso. Enquanto o mundo inteiro está sujeito a essas coisas, você tem condições de revidar contra isso, de militar contra isso, de dizer está errado, porque a cultura nova que foi instalada no seu coração coloca dentro de você novos parâmetros de crítica do mundo e das coisas do mundo e do seu próprio coração, e agora você pode dizer com todo o pulmão: eu não vou me submeter a nenhum tipo de escravidão, porque eu sou uma pessoa liberta por Cristo. Não tem que ser assim. Você não tem que se submeter. Você pode ser diferente. E você pode ser diferente porque a gente tem que lembrar dessas condições da gente. Como peregrinos, forasteiros e amados, a gente está num trilho que Jesus Cristo colocou a gente. Significa que nós estamos em obediência ao nosso Senhor. E esse Senhor, Ele que nos ama e que estabeleceu seus próprios conceitos de amor, ensina para a gente, para nós os peregrinos, como é que a gente mostra ao mundo esse senhorio dele para conosco. Mostra para o mundo essa conexão viva que existe entre nós e ele. E ele diz assim: mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Uma possível tradução aqui para esse começo de versículo, que é: mantendo exemplar o vosso procedimento, é: vivam a vida de forma tão boa, tão exemplar, que as pessoas olhem para a gente e se choquem, e que isso de alguma maneira transpareça o preconceito. A gente não tem isso como pretensão, a gente não quer chamar ninguém de preconceituoso. Hoje está tão na moda, né? Chamar os outros de preconceituoso, de opressor, quer chamar alguém hoje de uma coisa ruim, chama ele logo de fascista. Não é? Chama logo ele de nazista. Hoje se tornou uma das coisas piores do mundo, né? Mas o cristão, ele não tem intenção de acusar ninguém. No entanto, quando a gente vive um cristianismo autêntico, quando a gente vive essa liberdade que é orquestrada pelo amor, o que acontece com cada um de nós, invariavelmente, é que vai provocar nas outras pessoas um exame de consciência, e elas vão dizer assim: esse povo não é do jeito que eu pensei que era. Esse povo é diferente. Esse povo ama. E de repente você vai estar ligada aí a pessoas que não conhecem a Jesus. E essas pessoas de repente vão gostar tanto de você, da sua presença, da sua companhia, do seu abraço. Essas pessoas, elas vão começar a te procurar. Essas pessoas vão te querer como vizinho, vão te querer como colega de trabalho. Essas pessoas, elas vão te querer por perto na universidade, vão te querer por perto no trânsito. Você se torna uma pessoa assim que tem um magnetismo através do amor. E essas pessoas, elas dizem assim: não, esse daqui é crente. Esse daqui não é aquele que a gente chama de forma assim irônica de irmão, não. Esse aqui é irmão mesmo. Esse aqui é irmão de verdade. Os negócios que ele faz são todos éticos. A forma do proceder dele transparece assim uma coisa muito diferente na vida dele. Esse daqui se tornou uma referência. E antes eu chamava ele de malfeitor, ó. E olha, meus irmãos, deixa eu comentar uma coisa bem rápida com vocês. Eu vivi com gente assim na época que minha família não era crente. Testemunho bem rápido. E a gente chamava aquele pessoal das crentes.
Eram algumas irmãs que eram do interior, mas moravam no andar de cima, assim, no mesmo prédio. E todo mundo chamava ela só de as crentes. Ó, as crentes. Aí as crentes chegaram para o meu pai e disseram assim: a gente está orando por você mesmo. Aí meu pai era meio gaiato, e talvez eu tenha puxado até a ele. Aí pai disse assim: ore mesmo, irmã, avante, soldados de Cristo. E começou a brincar, tirar onda, não sei o quê, né? As crentes. Mas foram as crentes que chamaram os meus pais para fazer encontro de casais. Foram as crentes que chamaram meus pais para começar a fazer culto doméstico. E foi por causa das crentes que hoje eu estou aqui. Talvez, meu irmão, estejam chamando você de pastor, de crente, do irmão, mas o seu caminho, onde você está, é para você testemunhar da liberdade que Cristo dá, da alegria que Cristo dá. E de repente a gente se viu ministrando os cultos lá com as crentes, e chamando mais crente, e não cabia mais na sala do apartamento, aquele negócio bom ali, e Kleber ia tocando violão, ó, e Kleber fazia seminário e tocava violão. Eu era pequeno, eu era pré-adolescentezinho assim, estava todo mundo lá, aquela coisa boa, toda quinta-feira, uma maravilha. Meus irmãos, a gente é chamado para isso aqui. O objetivo de Cristo para a gente nesse mundo, não é que você enriqueça, não é que você simplesmente seja visto como uma pessoa famosa e muito bem relacionada, é que você seja reconhecido como crente. E para isso você não pode esquecer de quem você é, mas como é que a gente pode viver isso na prática mesmo, no nosso dia a dia? Porque teorizar isso é assim, relativamente fácil. Mas viver na prática isso daqui é que são elas, é que é o difícil, é que é o complicado. E os versículos 13 até o versículo 15 ilustram bem isso. Preste atenção que a gente já está caminhando para um desfecho aqui para a gente. E ele diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Palavra soberano aqui é esse rei situacional, não soberano de Deus, que as autoridades como enviados por ele, sejam os senadores, deputados dos nossos dias, ou na época do Pedro, aos líderes locais, né, os tetrarcas, que sejam, seja no caso lá de Jerusalém, os governadores locais, nos outros locais do Império Romano, que as autoridades como por ele enviadas, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ô meus irmãos, é difícil pagar imposto no Brasil ou não é? É complicado, não é? É difícil a gente orar pelos governantes da gente ou não é? É complicado, não é? Mas a Bíblia está dizendo assim que a prática disso é a gente se sujeitar, é a gente se submeter a eles. Não porque eles merecem, não porque eles nos controlam, não porque eles têm um cajado para nos destruir na mão, mas por causa do Senhor, em obediência a Ele. Então, logo que você obedece às autoridades do seu país, você está obedecendo em primeiro lugar a Deus. Porque algumas coisas têm que ficar claras para a gente, nesse contexto todo, tão entremeado de coisa boa com coisa ruim. Ao longo dos séculos e dos anos, a gente vê que a humanidade tem buscado formas de governo, de uma maneira que tenha para fornecer para a sua população, para o povo em geral, harmonia, paz, comida, justiça. O Império Romano se apoiava no seu senso de justiça e da Pax Romana. O Império Romano, assim, tentava manter as coisas sob controle, as situações de conflito sob controle, tentar fazer todo mundo viver da melhor forma possível. Muitos governos hoje em dia surgem como ideologia na melhor dessas intenções. Só que muitos estudiosos, inclusive seculares, dizem que parece que todas as soluções humanas, todas as formas de governo humano produzem suas próprias mazelas, seus próprios males, de forma que a coisa nunca está boa, nunca está satisfatória, nunca está interessante. E aí vem os cristãos, no meio disso daí, mostrando que a única maneira
de se viver nesse mundo em paz. A única forma de fazer o sistema funcionar de forma correta é se o homem não apostar na forma, mas apostar na essência. E essa essência se chama o amor de Cristo, que está manifesto na obediência a tudo aquilo que Ele determinar. Essa é a única forma das coisas darem certo. Porque o que é que Deus, em última análise, ensina para cada um de nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí você vai para o sistema, meu irmão. Você vai viver debaixo do governo brasileiro ou de que país seja. Só que enquanto os cristãos eles vivem esse amor, eles fazem as coisas fluírem. Porque eles não têm mais em vista um conceito próprio de amor, que diz respeito às suas necessidades, que se diz respeito aos seus direitos pessoais, que diz respeito aos seus privilégios, que diz respeito ao seu senso de tentar controlar a vida e as pessoas ao redor. Não, o cristão é aquele que diz assim: eu amo. E porque eu amo, eu me sacrifico. E porque eu me sacrifico, eu vejo o outro como superior a mim mesmo, porque esse meu Jesus me ensina isso, e eu me submeto a essa autoridade para mostrar que a única forma das coisas realmente funcionarem é através do amor, que através do medo não funciona, que através da lei não funciona, que através da ideologia não funciona, só funciona através do amor. O cristão, em última análise, é a pessoa que coloca de fato as coisas nos eixos. O cristão, em última análise, portanto, é a pessoa que mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas. E a única forma do mundo funcionar é através do amor de Cristo. E o cristão está lá, sem a pretensão de ser esse soberano, mas protagonizando as coisas e mostrando isso. E aí o resultado disso é que os insensatos eles vão emudecer. As pessoas loucas vão dizer assim: como é que eu não pensei nisso antes? Por quê? Porque o mundo está desesperado por harmonia. E o cristão é aquele que carrega a chave que abre a porta do céu e mostra para o mundo: olha ali o céu. E o céu aqui na terra só consegue ser vivido através dessa sujeição que mostra amor de Deus. Então é quando a gente ama na prática. E a gente ama da seguinte maneira, e aqui a gente vai encerrando. Versículo 16 e 17 mostra como a gente vive essa liberdade do amor. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Implica, meus irmãos, em dizer que, por que eu devo me sujeitar? Basicamente, por amor e não por medo. Eu me sujeito não é porque eu tenho medo da reprimenda, eu me sujeito não é porque eu tenho medo das circunstâncias, eu me sujeito não é porque eu tenho medo de simplesmente ter ferido a minha reputação, eu me sujeito por amor. Só que, ao mesmo tempo, esse amor, ele me dá liberdade, logo o mundo não me controla, eu me controlo. Então, por mais opressivo que a sociedade seja, não é ela que determina as suas reações, o seu senso de revolta, as suas emoções. O cristão é aquele que tem liberdade para se dominar, para não se deixar tomar pela raiva, pela revolta, pelo enfrentamento. É aquele que mantém a serenidade diante das circunstâncias mais adversas. Esse é o cristão. Essa é a descrição nossa. É aquele que não usa essa liberdade para manipular as coisas, nem as pessoas. Que não dá vazão à malícia.
E malícia aqui é aquela coisa que acontece de forma tão recorrente que a pessoa utilizasse de determinada carga de poder para se favorecer de alguma maneira. O cristão não faz isso. Pelo contrário, ele é inteiramente altruísta. Ele está sempre pelos outros e nunca por si mesmo. Então ele não está aí para acusar ninguém, ele está simplesmente para manifestar amor. E aí como é que ele vai fazer essa manifestação de amor? Em primeiro lugar, ele trata todos com honra. Presta atenção, meu querido. Não é segundo a pessoa merece. A palavra honra aqui significa respeito. Então, não é porque a pessoa não se dá o respeito, mas é porque o cristão, ele ama aquela pessoa, ele respeita aquela pessoa. Quem quer que seja, todos se trata com respeito. Segundo lugar, amar a fraternidade. Que coisa maravilhosa. Ele diz assim: amai os irmãos. A palavra irmãos aqui é a fraternidade, a igreja. Ame a sua igreja. Ame a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. A gente tem que se amar, meus irmãos. Como é que o mundo vai ver diferença na gente se a gente não se amar? Se não houver perdão entre a gente, se não houver abraço, se a gente realmente não se importar uns com os outros, se a gente não for parecido com essa igreja dos dias de Pedro, organizada, não for uma igreja que se apoia mutuamente, que parte o pão. Veja que coisa interessante. Houveram cerca de 10 perseguições severas à igreja, assim, de cristão morrer. Inclusive, numa dessas, o próprio Pedro foi martirizado. Mas uma carta de determinado imperador, que estava reportando o que eram os cristãos. Um governador escreve, o governador da Bitínia, escreve para o imperador: por que o senhor está perseguindo os cristãos? Porque eles só fazem bem. Isso foi no 2º século. Eles só fazem bem. Eles tratam dos nossos doentes, eles alimentam os nossos pobres, eles adotam os nossos idosos, porque não existia previdência naquele tempo. Eles adotam os nossos idosos, eles simplesmente, a única coisa que eles fazem, eles se reúnem uma vez por semana de manhã, eles partem o pão, eles pegam o vinho que eles têm e é pouco, eles misturam com água para poder render para todo mundo, e eles se apoiam mutuamente, mas fazer mal ao império mesmo, eles não fazem não, viu? Então eu acho que o senhor está errado em perseguir esse povo. Isso era uma pessoa que não era crente, olhando para os cristãos. É como a gente deve viver. A gente deve se amar, irmãos. Esse é o essencial para a gente. O resto pode faltar, pode queimar. Aqui eu ia chamar de transparência, é o novo. Isso, ele pode queimar aqui eu só quero chamar isso de retroprojetor. Esse negócio aqui. Daqui a pouco eu falo de mimeógrafo. Pode queimar o projetor, tem problema não pode faltar amor. Pode queimar esses ar-condicionados tudinho, a gente se abana no amor. Pode faltar tudo, meu querido, só não pode faltar amor. A gente tem que se amar, entende? Temer a Deus antes de honrar o rei. Tema a Deus sobre todas as coisas. E se assuma que o próprio Salomão colocou, e ele na qualidade de rei, disse assim: a obrigação de todo homem é temer a Deus. Antes de tudo, ame a Deus. Antes de tudo, ame a Deus. E honre o rei. Respeite o rei. A palavra rei aqui, entenda, não existia a palavra imperador. Pedro não escreve isso, mas ele disse assim: honre o seu soberano. Ore por ele, ou ore por eles. São homens, mesmo que muitas vezes se pareçam com monstros, e muitas vezes, e muitos deles, persigam a própria igreja, como já começou a acontecer no nosso país. E frentes que são deliberadamente anticristãs se avolumam aí em Brasília. Ore por eles. O cristão é esse. É assim que a gente vive a vida da gente na prática. Procure cooperar antes de reclamar.
procure compreender antes de opinar. Esse é o melhor caminho para a gente, meus irmãos. E o que é que resta a gente fazer agora? Orar. Vamos orar? Pedir a Deus que nos fortaleça para isso, porque é um desafio, não é? É complicado, né? Mas é um desafio válido, porque o objetivo da vida da gente não é nosso, é do nosso Deus. E de fato, Senhor Deus e Pai, são os teus objetivos que devem prevalecer no coração da gente, Senhor. De dar bom testemunho, de buscar, Deus, que pessoas venham ouvir a Tua palavra no dia da visitação, Pai, elas lembrarem que foi através da gente, Deus, desse testemunho, que no nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor, através de cada um aqui, através de nós, Senhor, mostre ao mundo, Pai, que o Senhor é que tem falado, que o Senhor é que tem trazido diferença real a esse mundo. Oh Pai, eu te clamo, Deus, eu te peço, Pai, por cada pessoa aqui, que amanhã mesmo, talvez até hoje, já esteja em contato aí com essa sociedade que não te conhece, e que em cada gesto de cada irmão aqui, em cada atitude, em cada ação de cada pessoa aqui, Deus, de todos nós, seja transpirado esse amor, essa sujeição a Ti. E que a gente mostre ao mundo que a gente ama. E a gente ama os pecadores, porque o Senhor nos amou primeiro. Ensina isso a gente, Pai. Mostra para a gente a cada dia. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos fortaleça, Pai, diante daquelas pessoas que são as mais difíceis da gente amar. Que o Senhor tire as travas, Pai. Que o Senhor tire as amarras, Senhor, que nos prende. O Senhor nos ensine a amar, a perdoar, a caminhar junto, a aceitar, a ser acolhedor, a não ser preconceituoso, Deus, a querer te buscar, Pai. Ensina isso a gente, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.